Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sou a professora Valéria Guiar. Nesse módulo nós vamos aprender, trocar conhecimento juntos na disciplina de Metodologia do Ensino de Biologia 1, tá? O foco principal, o objetivo principal dessa disciplina vai ser trazer para vocês novas metodologias, novos recursos que vão facilitar e vão melhorar a questão do ensino-aprendizagem na área de biologia. Por isso que vai ser uma constante troca. Da mesma forma que eu vou trazer conhecimento para vocês, mas eu tenho certeza que vocês também vão trazer conhecimentos novos para mim, que vão me auxiliar também em futuras aulas aí. Eu tenho certeza disso, tá? Para início, né, para nossa primeira aula, nós vamos ver o conteúdo que é conhecer, né, que é de extrema importância para nossa disciplina, porque muitas vezes os professores, eles acabam se dedicando tanto, se esforçando tanto, buscando novos métodos, novas formas de ensinar, novas metodologias, novas formas de avaliar, e não param para entender como que se dá o processo de conhecimento, como que se dá o processo de conhecer. E por não respeitar, né, alguns limites que existem, por não respeitar as diferenças que vão surgir, acaba não tendo aulas tão proveitosas, né, não trazendo harmonia ali para aquele grupo de pessoas que querem adquirir novos conhecimentos sobre alguma coisa. Então, primeiro de tudo, vamos aprender o que é conhecer. Então, bora lá! Churubei, churubai. Para início de conversa, né, o que é conhecer? O que seria uma definição? Perceber, ficar sabendo de alguma coisa, né, ter consciência de alguma coisa, isso seria o conhecer. Né? Que o conhecer é o verbo do conhecimento, né? Então, o que é conhecer? O que é conhecimento? O que é adquirir conhecimento? Essa percepção que nós vamos tendo das coisas no decorrer da nossa vida. O olhar antes da escrita, o olhar de um pintor, o olhar de uma criança quando ela reproduz o desenho, como que ela vê, e muitas outras possibilidades. Então, há várias formas de perceber, né? Há várias formas de conhecer, há várias formas de demonstrar um conhecimento. E falando de olhar de criança, eu trouxe algumas definições que eu achei bem interessante na versão infantil. O que as crianças dizem que é tal coisa? Para a gente parar para pensar que uma criança, na sua forma mais simples e muitas vezes assim bem engraçada, né, que é o que a gente considera, trazem conceitos tão certos, né, tão corretos, e que a gente jamais pode dizer que está errado. Ah, mas não é isso. Não é isso de acordo com a ciência, né? O conceito da ciência traz, né? Vai trazer aí uma outra definição aí mais complexa, digamos assim, mais plausível, mas o que ele definiu também não está errado. Por exemplo, o que é água? Aqui nós vamos ter, ó. Água é um suco que não tem gosto de nada, diz Luísa Martins, de 8 anos. Errada não tá, né? O que é céu? Aí a palavra céu, segundo um menino colombiano de 8 anos, é de onde sai o dia. Se a gente associar o dia ao sol, né, faz sentido. Por aqui também inspirou definições poéticas, né, aqui no Brasil. Céu é a iluminação que vem de Deus. Olha aí, um conceito religioso. Explica Kathleen, de 8 anos. Mas houve quem desenvolvesse uma explicação mais científica. Céu é onde o avião anda. Aponta Cassiane, de 7 anos. O que é idoso? Tadeu, para vocês, o que significa idoso? Idoso é uma pessoa velha, Davi, né? A criança respondeu. Aí o Tadeu, né, perguntou, simples assim, rapidamente, e o que é uma pessoa velha? Aí o Davi respondeu, pessoa velha é quando alguém já está com a mão bem madura assim, que tem um monte de risquinhos assim. Tadeu, tipo maracujá? E o Davi responde, é. Aí Mateus, a mão dele então vai cair? E o Davi respondeu, já que tá maduro, né, igual fruta que cai do pé. E nós vemos nesses conceitos, né, infantis, que muito tem para se tirar ali de proveito. Errado não tá, ele associa, né, a característica da mão, né, a pessoa com mais idade, a pessoa idosa, ele associa a definição de céu, né, aos objetos aí que foram criados já pelos humanos aí, que conseguem trafegar pelo nosso céu, ou associam a uma religião a qual eles pertencem, né? No caso, teve um menino que fez uma definição espiritual ali, uma definição religiosa, que também nós nunca devemos dizer, né, que um conceito religioso de qualquer, independente da religião, né? Nós não podemos dizer que está errado, né? Porque é uma forma de ver, é uma das possibilidades de perceber, tá? Então, através dessas definições de criança, a gente vê que eles têm muito a nos ensinar também,
E mesmo sem ter lido vários livros para definir algo, eles conseguem chegar a conclusões muito boas, né? Conclusões muito corretas, muito lógicas mesmo. Prosseguindo, nós vemos aqui um mapa mundi tradicional, que nós sempre vemos naqueles quadros, né? Que tinha assim, atrás da porta na sala de aula, né? Nas aulas de geografia, nos livros de geografia, nós sempre vemos essa representação aqui de mapa mundi. Mas, se nós formos considerar, por questão de distâncias, né, para a questão de qual oceano interliga um continente a outro, as questões latitudinais e tal, essa forma de mapa aqui que seria a mais adequada, a mais correta, né, para a gente conseguir perceber melhor as distâncias que existem entre os continentes e tal, entre os países, tá muito longe, não tá, ela faria com que a gente percebesse melhor essas questões de localização. É dessa forma aqui, e a gente nunca vê dessa forma na escola. Só que, além disso, vou trazer mais uma outra possibilidade aí. Aqui nós temos um mapa da intolerância, que é até uma charge, né? Colocaram ali o mundo de acordo com Donald Trump em 2016, né? Quando tava assim, várias discussões sobre essas questões de tolerância, o Donald Trump falou de construir um muro, aí aqui nós temos, né, para cada país ali uma definição de acordo com as falas, de acordo com as pronúncias que ele teve, como que ele considera, né, cada nacionalidade ali. Aí nós vemos aí vários ataques de xenofobia, né, vários ataques aí intolerantes aí, partindo de um grande líder, né, de uma grande potência mundial que deveria ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de solidariedade para com os outros países, considerando até mesmo o fato do país que ele estava liderando ser uma grande potência, que poderia ajudar vários outros, mas o que nós recebíamos mesmo, né, não só nós, várias outras nacionalidades, eram ataques, né, que vinham dele. Aí ali vamos ver até alguns, tipo o Brasil, né? O Brasil ali considerava que era uma terra de fazendeiros, né? Tipo assim, como se a gente fosse fazendeiro no sentido pejorativo, né? De caipiras. E tá ali Miss Universo, né? De mulheres bonitas. A gente vê também vários desenhozinhos ali, ó, obscenos ali, tentando mostrar, né? Que aqui o atrativo é essas questões sexuais, né? Prostituição e tal. E muitos americanos veem o Brasil dessa forma. O Brasil tá lascado! Aí a gente vê ali o México, né? A gente já vê ali a tradução a estrupadores. E ali nos Estados Unidos, Trump, né? Porque ali seria o lugar dele, como se ele fosse dono, né? E assim nós vemos ali na África, nós temos ali a terra natal do Obama. Então, assim, várias definições intolerantes, preconceituosas dentro do nosso mapa mundi, que seria a forma, né, que ele via, de acordo com várias declarações que ele fez, mas eu tenho certeza que é a forma que várias pessoas veem, e daí cabe a nós refletir, né? Lá vão ter pessoas da nossa espécie, vão ter humanos como nós, e como que esses ataques podem refletir, né, nas pessoas de outras nacionalidades, como que os ataques que eu já fiz no decorrer da vida, né, as pronúncias, as falas que eu já fiz, como que ela refletiu, como que ela impactou na vida do outro. Então, tudo isso também é uma questão de conhecer. Quanto mais você conhece, menos intolerante você fica e mais, né, você passa a entender mais o lado do outro, e isso já ajuda até para a convivência do dia a dia, né? Não é só esse conhecimento científico que a gente vê, né, na escola do ensino-aprendizagem, estou ensinando conteúdo, o aluno tem que aprender, ele tem que me provar que aprendeu numa avaliação. Não é bem por aí, né? Durante essas relações aí sociais que nós temos no decorrer da vida, até mesmo na escola, relação professor-aluno, relação aluno-aluno, a gente já vai ver várias outras formas de conhecimento que são importantes, que são necessárias para que, né, as pessoas vivam com mais harmonia aí, com menos intolerância. Prosseguindo. Mas então, como que nós podemos definir esse conhecer? O conhecimento ele é um processo dinâmico e inacabado que se constrói a partir das ações humanas ao longo do tempo. Então, essa aquisição de conhecimentos, ela nunca se acaba, ela nunca pode falar assim, terminei, já sei de tudo, não preciso conhecer mais nada. Não existe isso, né? O processo de conhecimento, ele nunca se acaba, ele vai sendo construído aos poucos ao longo da vida. O saber, ele vai ocorrer em todos os povos, independente da raça, da crença, do gênero, da classe, independente, né? Vai ser a forma, né, que esse conhecimento vai ser conduzido, o que essa pessoa vai aprender vai depender muito das condições que ela vive, das condições em que ela nasceu, do grupo ao qual ela pertence, com certeza vai. Mas
acontece, né? A questão do ensino-aprendizagem, o conhecimento, ele acontece em todos os grupos. O desejo de saber do homem é inato, por isso que há uma permanente reformulação dos saberes. Conforme vai se adquirindo mais conhecimento sobre algo, vocês podem ver que sempre vão estar se reformulando teorias, né? Sempre vão estar se reformulando aí definições, conceitos, porque isso vai mudando com o tempo, vão surgindo novas tecnologias que vão aprimorar também as formas de conhecimento e isso vai fazendo com que mude. Um exemplo aí prático, que todo mundo, acredito que já viu, já conhece, né? Se agora está sendo uma novidade para você, mas é porque você esqueceu, certeza que você já viu isso na escola. As formas de localização dos corpos celestes no universo. Primeiro de tudo foi o geocentrismo no período medieval, que acreditava-se que a Terra estava no centro do universo, todos os outros corpos celestes giravam em torno da Terra. Então a Terra estaria no meio e até o Sol giraria em torno da Terra, o Sol e todos os outros planetas. Isso foi defendido, isso foi piamente defendido, que morreu gente por causa disso. Porque na época da Idade Média, quem se opunha a isso, quem dizia que não era assim, né, os primeiros pensadores que perceberam através de observações e estudos que não era assim, que era o Sol que estava no centro, os outros corpos celestes que giravam em volta, teve gente que morreu na fogueira por causa disso, na fogueira da Santa Inquisição. Então, Giordano Bruno foi uma das vítimas, né, que acabou morrendo porque ele estava defendendo o que, na verdade, estava correto, né, o que cientificamente estava correto. Então a gente vê a intolerância, né, às diferentes formas de pensar, a intolerância às novas formas de conhecimento. Ainda bem que hoje ninguém está sendo queimado na fogueira, mas ainda existe, né, muita intolerância, muita discussão por coisas assim que parecem óbvias. Durante a pandemia a gente pôde ver isso, né, questão de medicamentos, as pessoas se automedicando, aí surgiu uma nota científica que tal medicamento ele não ia solucionar, né, não ia curar, não ia prevenir, e que poderia trazer outros problemas. Aí, assim, notas científicas, assim, que de alta relevância, né, de grupos de pesquisa que sempre, né, que são notórios, né, que sempre publicam coisas que realmente são reais, que fazem sentido, que são plausíveis, mas as pessoas, não, isso é mentira, que não sei o que, aquela questão do negacionismo à ciência ainda existe, tá? Mas antes era bem pior, porque as pessoas morriam queimadas ali na fogueira. Aí veio o heliocentrismo, no período renascentista, né? Que daí já trouxe uma definição aí mais semelhante, né? Assim, é a que nós aceitamos até hoje, a que nós sabemos que é, né? Que é o Sol no centro e os corpos celestes girando em volta do Sol. A diferença é que nesse período ainda acreditava-se, né, que só havia o Sol ali no centro do universo inteiro e havia só os planetas do nosso sistema solar. E hoje, né, a ideia que nós temos hoje, através das novas tecnologias, dos novos estudos aí, de pessoas aí trabalhando dia e noite em cima dessas pesquisas, nós sabemos hoje que o nosso universo possui bilhões de galáxias, cada galáxia dessa possui bilhões de planetas, né, e possui bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E, infelizmente, nós ainda não temos tecnologia de transporte para sair visitando aí, né? Infelizmente ou felizmente, que as pessoas não conseguem entrar num acordo, viver em harmonia dentro de um país. Aí você imagina se a gente conseguir sair viajando por aí para outra galáxia, né? Como que não ia ser o aumento das guerras, o aumento dos conflitos? Mas enfim, hoje já se tem essa noção. Antes não, achava-se que o Sol estava no centro do universo inteiro e os planetas do sistema solar girando em volta e era só isso, acabou. Mas já tinha chegado a uma conclusão, né, mais semelhante à que nós temos hoje, né, mais correta de acordo com o que nós sabemos hoje. Talvez lá na frente muitas coisas mudem, talvez sim. Só que com a tecnologia que nós temos hoje, é difícil acontecer o que aconteceu entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Tipo, foi uma mudança total, inverteu total a questão do conhecimento. Porque através das tecnologias que nós temos hoje, assim, difícil surgir um conhecimento novo. Não, isso aqui é totalmente ao contrário. Talvez vão surgir coisas que vão aprimorar, que vão melhorar esse conhecimento. Descobriu-se que tem mais isso. Novos corpos celestes diferentes. Talvez dê para chegar em tal lugar. Talvez dê para formar um buraco de minhoca no espaço. E assim por diante, outros conhecimentos que hoje ainda para nós é tipo assim, utopia, talvez uma coisa de filme de ficção e talvez lá na frente já seja uma realidade, tá? E isso vai se aprimorando sempre, por isso que o conhecimento ele nunca é acabado, ele é inacabado, tá?
prosseguindo, quando acaba o diálogo, sobem-se os muros, né? Sobre os tipos de conhecimento que nós vamos ver agora. Então, aqui nós temos até um memezinho aqui do Trump, aqui, com o muro que ele queria construir. Nas atividades, vocês vão ter até uma atividade que contém uma música do Engenheiros do Havaí, Muros e Grades, que trazem bastante, assim, essa reflexão aí sobre os muros que nós mesmos construímos aí, os muros aí não são reais, né? Os muros abstratos que nós mesmos construímos por falta de conversa, por falta de diálogo, por falta de entender a visão do outro, por falta de conhecimento, tá? Então, vamos lá. Olha aí, o medo de ter opinião. Primeiro de tudo, vamos à definição de opinião. Tem até um filósofo que diz, Deleuze, que é da opinião que vem a desgraça dos homens. A gente vê a frase assim, a gente não vê a opinião como algo bom. É porque a opinião, ela tem que ter um embasamento. Não é só assim, eu acho que o racismo não existe, quando a gente sabe que existe. Então, tipo, aí a pessoa, essa é a minha opinião. Quem tem um conhecimento, quem tem um embasamento ali, quem conhece um pouquinho da nossa história, da história do nosso país, sabe que essa pessoa tá falando abobrinha, que não faz sentido. Mas você jamais pode tirar o direito dela de se manifestar, né? Já que ela disse que a opinião dela, por mais, né, que você veja que não faz sentido algum, né? Por mais que a opinião dela está totalmente ligada a essa frase do Deleuze, né? Que é uma desgraça dos homens, essa opinião, mas você tem que admitir que ela tem todo o direito de se manifestar, porque ela tem a liberdade de expressão de manifestar a opinião dela. A partir do momento que ela não esteja ofendendo ninguém, caluniando ninguém, ela disse de uma forma generalizada, né? É claro que quem sofre racismo vai se sentir ofendido, mas ela não foi ali pontual e ofendeu e xingou, né, e tal. Ela deu uma opinião generalizada, que não faz sentido, porque não foi embasada em conhecimento, tá? Mas ela tem o direito de se manifestar. E nós temos o direito de argumentar, mostrar para ela alguns pontos para que ela veja que ela não está correta nessa opinião, tá? Então, o que acontece muito atualmente? As pessoas estão intolerantes demais e elas não querem nem que as pessoas se manifestem. E se a gente for perceber, se a gente for analisar o nosso passado lá atrás, muitas coisas que a gente pensava que era também totalmente sem sentido, elas só foram se moldando, elas só foi melhorando a nossa forma de pensar porque a gente manifestou essas coisas sem sentido e alguém pontuou algum argumento ali que talvez na hora você não aceitou, mas depois você começou a olhar com um olhar diferente, começou a ter uma nova visão e você foi melhorando o seu ponto de vista, porque você foi começando a dar o seu ponto de vista embasado em algo real, embasado na história, embasado em estudos. Então, assim, a opinião é algo pessoal, é algo seu. Só que para ela ser válida, né, para ela não ser ofensiva para as outras pessoas, para ela promover o bem comum, o bem da maioria, ela tem que ser embasada, né? Tem que ser embasada na história da onde a gente vive, na cultura, né, que a gente está falando. A pessoa, tipo assim, fala sobre macumba, por exemplo, como algo muito pejorativo, né, de uma forma assim, ai meu Deus, cruz credo, deixa eu me benzer. E assim, a gente não para pensar que é um ritual que faz parte de uma religião, de um outro país, né? E se existem hoje aqui, né? Se existem ainda pessoas aqui hoje que são dessa religião, que pertencem, né, ao candomblé, ao Umbanda e tal, essas pessoas só estão aqui porque elas vieram para cá numa condição que elas não queriam, né? Os negros que estão aqui são descendentes dos escravos que vieram para cá, vendidos, foram trazidos para cá porque foram comprados por pessoas, vieram para cá para trabalhar de maneira desumana, sem ganhar nada. Então, hoje ficou um pouco dessa cultura que é incrível e as pessoas não conseguem nem respeitar isso, né? Então, assim, quando você vai conhecendo, quando você vai pesquisando mais sobre esses assuntos, você já começa a ver de uma forma diferente. Não tem que falar de forma pejorativa. Porque se alguém falar de uma forma pejorativa de algum ritual, de algum momento ali que é típico da minha religião, eu também vou me sentir ofendido. Então, por que eu falo com tanta, né, de uma maneira tão natural, com tanta naturalidade sobre a religião de outra pessoa, sendo que eu não gostaria que falassem da minha, né? Por que eu faço piadinhas com a cor do outro, sendo que eu não quero que façam piadinhas com a cor do meu cabelo, com a cor da minha pele? Então, assim, é aquela questão da exposição lá do sapato, se colocar no lugar do outro, né? Pelo menos por alguns momentos para raciocinar, e tudo isso vai ajudar na construção da sua opinião. O que muitas vezes leva
a opiniões que não fazem sentido, que às vezes podem ser até ofensivas para alguns grupos, é que muitas vezes as pessoas, tipo, elas utilizam a opinião como um capricho pessoal, elas utilizam aquela opinião meio que para encobrir alguma coisa ruim, elas utilizam aquela opinião ali para evitar, né, algum constrangimento que pode trazer para ela assim, futuramente, se aquela conversa ela se prolongar. Uma pessoa, usando o mesmo exemplo, uma pessoa que fala que o racismo não existe, se você começar a argumentar ela sobre algumas coisas em forma de questão mesmo, em forma de pergunta, ela não vai saber te responder muita coisa sobre a história da escravidão e tal. Ela não vai conseguir, porque ela não tem conhecimento daquilo. Então, ela prefere fazer uma frase totalmente fechada, falar, não, e sempre se defender falando, isso é minha opinião, porque ela simplesmente não consegue prolongar um diálogo ali com relação àquele assunto. Mas, assim, se você discorda, se você tem um conhecimento, né, maior sobre aquilo, cabe a você, sim, fazer, né, argumentar, não é a questão assim de discordar, igual a gente tem esse memezinho aqui, minha opinião não é a mesma que sua, tudo bem? Tudo bem, mas vai lá e dá um tiro no outro, não é isso, é você levar aquela pessoa a pensar, talvez não naquele momento, mas em outro, para que ela melhore, ela aprimore essa opinião aí que ela deu sobre um assunto que não fez sentido nenhum, sentido científico, histórico nenhum. Compreender que há pontos de vista diferentes. Aqui nós já vemos, por exemplo, duas pessoas dialogando sobre algo, as duas têm embasamento, só que tem alguns pontos de vista diferentes que devem ser respeitados, porque muitas vezes, dependendo do local, dependendo da posição, dependendo da forma que aquela pessoa está visualizando aquilo, realmente é de se pensar diferente, né? Elas estão em situações diferentes. Vamos pensar aí numa situação bem comum, bem do dia a dia. Uma pessoa foi roubada. Do ponto de vista de quem foi roubado, é péssimo, né? Uma pessoa ali, classe média, foi roubado algo essencial dela e ela nem vai poder comprar outro agora. Roubou o celular, que ainda mais durante essa pandemia, ainda mais para quem estuda e tal, totalmente essencial. Teve o celular roubado. A pessoa ali, ela é assalariada, não tem um salário, nossa, que salário. Ela tem um salário ali que vai pagar as contas dela, né? Não sobra nem pro lazer, não sobra. Ela teve o celular roubado, por enquanto ela nem vai ter condições de comprar outro, né? Você analisa do ponto de vista dessa pessoa que teve o celular roubado, é péssimo, né? Nossa, que horror. A gente fica, meu Deus, né? A gente se indigna, gente, a gente não tá mais seguro, né? Nem andando na rua, nem voltando do trabalho, vem um marginal e te rouba. Aí você vai analisar do ponto de vista do ladrão. Não é defendendo o ladrão, mas se você analisar, muitas pessoas, praticamente todas as pessoas, isso é estatístico. No Brasil, né, quase 100% das pessoas que estão no crime no Brasil, elas entraram no crime por necessidade. Aí, mas poderia fazer qualquer outra coisa, vai vender bala no sinal, realmente ela poderia fazer qualquer outra coisa, só que assim, você tem que analisar onde ela nasceu, o contexto que ela viveu, as pessoas que ela se relacionou, o pai dele às vezes já estava preso, a mãe dele às vezes, né, tipo assim, não teve como ser tão presente porque tinha que trabalhar, ou às vezes é vice-versa, às vezes o pai e a mãe eram envolvidos em algum tipo de crime, a gente não sabe a história. Então, do ponto de vista da pessoa que praticou o crime, com certeza, nada descarta que ela é uma criminosa. Ela cometeu um crime de acordo com a nossa legislação, é um crime, e é um crime, né? Só que se você for analisar a história dela, às vezes teve vários fatores que levou ela a praticar aquele crime. Então, são pontos de vista diferentes e ambos devem ser respeitados, porque os dois, né, dos dois pontos de vista ali que estão sendo analisados, tanto da pessoa que foi roubada como da pessoa que roubou, pode ter coisas que te sensibilizem. Muitas vezes a pessoa que roubou nem é ela que vai adquirir, que vai usufruir daquele produto que ela roubou, né? Porque nós vemos aí várias situações de pessoas, né, que manipulam menores de idade, né, que mantém ali tipo uma máfia mesmo e sempre usam bastante menores de idade por conta da nossa legislação, né, que tem um regime penal aí mais rigoroso acima dos 18 e tal. Aí usa esses menores de idade e tal para cometerem esses crimes, usam para o tráfico também, até por questão mesmo de quando for pego, né, a forma ali que ele vai ser julgado e penalizado vai ser diferente.
Então, muitos adolescentes, até mesmo crianças, são manipulados para isso. Então, muitas vezes, aquele cidadão, aquele ser que roubou, ele nem é ele que vai usufruir daquele bem que ele roubou. Às vezes, ele só vai entregar e ele vai ganhar uma mixaria por ter feito aquilo, e uma mixaria que vai ajudar ele a comer naquele dia, por exemplo. A gente não sabe, né? Não exime ele de ter sido um ladrão, de ter cometido um roubo, mas a gente tem que considerar que na história, daquele ponto de vista, pode ter várias coisas que te sensibilizem, várias coisas que você nunca passou e que só quem passou que deve saber o quão ruim que é. A gente imagina o quão ruim que é, mas quem nunca passou não sabe, né? E a pessoa que foi roubada ali também, né? Era algo de necessidade dela, era algo que ela nem vai poder comprar outra agora. E simplesmente ela perdeu e ela também não tinha culpa, né? Então, assim, são dois pontos de vista diferentes e que devem ser analisados e que devem ser respeitados. Eu sei que no momento de raiva, né, ali no momento ali de emoções fortes, ali todo mundo tá uma pilha porque aconteceu algo muito ruim com alguém. Tô indignado! Eu tô indignado! As pessoas ficam nervosas e às vezes se manifestam de maneiras bem grosseiras, que trazem insultos aí a várias pessoas que às vezes nem tem culpa, nem está relacionado com aquilo. Mas são pontos de vista diferentes de uma situação que devem ser respeitados, que devem ser ouvidos, né? E isso vai levando a gente a conhecer mais, né? A ser mais tolerantes, enfim. Então, vamos lá. As nossas formas de conhecimento que nós vamos ter. Essa classificação, ela é só um recurso acadêmico. Tipo assim, vocês têm que saber que existe essa classificação, mas no nosso dia a dia, nós vamos ter esse tipo de conhecimento em todas as nossas relações. Você tá ali conversando sobre um mesmo assunto e você vai ver que existe vários conhecimentos sobre aquele mesmo assunto de pessoas, né? Às vezes uma pessoa que tem um tipo de conhecimento, ela também vai ter outro, ela também às vezes vai ficar na dúvida, mas talvez nem seja assim, talvez pode ser assim. Às vezes ela tá ali ainda formulando, ou às vezes ela vai passar a vida reconhecendo tipos de conhecimento diferente. Nós vamos ter o conhecimento do senso comum, o filosófico, o religioso e o científico, tá? Então, vamos lá. O senso comum, ele vai ser aquilo que a gente assimila por tradição. Alguém me disse que é assim, eu sei que é assim, mas não sei por quê, né? Eu faço isso assim, mas não sei por que eu faço assim. Eu faço porque já faziam e me passaram isso. E assim, o que a gente não pode deixar é esse senso comum, ele se sobrepor e começar a julgar situações sem nenhum embasamento, né? Por exemplo, o senso comum sempre diz que manga com leite faz mal. E por muitos anos, e até hoje, deve ter muitas pessoas que acreditam que realmente manga com leite faz mal. E não faz mal. Na verdade, foi algo que surgiu lá atrás, né, no tempo da escravidão, para os escravos não tomarem leite, né, e daí como eles consumiam manga, muitas vezes até durante o período do dia que eles estavam trabalhando, porque eram regiões tropicais, principalmente, não tinham, né, pés de manga. Então, para eles não tomarem leite, os seus donos, né, eles acabavam dizendo que manga com leite fazia mal para que eles não usassem leite com os escravos. E isso se perdurou aí, se perdura até hoje, é um senso comum. Tipo, nunca ninguém tinha pensado em fazer um teste para ver se realmente, eu acho que quando alguém resolveu testar para ver se realmente fazia mal, viu que não fazia. E assim, hoje com as tecnologias que nós temos, né, associa, né, os componentes da manga, os componentes do leite, e vê que não existe assim uma lógica para algum desses componentes, quando se unirem, causar alguma reação ruim, né? Então, até porque fazem suco, né, de manga com leite, fazem suco de qualquer coisa com leite, e ninguém vai morrer por conta disso, tá? Então, é um conhecimento do senso comum que se perdurou por muitos anos e muitas pessoas acreditam até hoje. E assim, né, vai surgir vários conhecimentos aí do senso comum que vão ditar coisas, e é porque aquela pessoa aprendeu assim, por exemplo, você viu a roupa da fulana, né? Aquilo não é roupa de mulher casada. Porque a tradição, porque a forma que aquela pessoa foi criada, disse, né? A forma que ela foi ensinada, a forma que ela foi educada, ensinou ela, né? Que mulher casada tem que se vestir de uma forma diferente. Então, se ela vê uma outra pessoa, né? Que ela acha que tá com a roupa inadequada, de acordo com o estado civil daquela cidadã, ela já vai julgar. Só que assim, o que ela
né, aquela tradição, aquele conhecimento que ela tem, ela adquiriu para ela porque ela foi educada daquela forma. Ela tem que reconhecer que nem todos foram educados assim e que isso não é uma lei, isso não está escrito em lugar nenhum e as pessoas podem se vestir como bem entenderem, independente do seu estado civil. Então, o senso comum muitas vezes cria vários julgamentos, vários mitos aí que devem ser quebrados, né? Que deve ter a quebra de paradigma aí, tá? Então, bora lá. Continuando. Ele vai ser empírico, porque ele partiu a partir de uma observação, uma tradição, um ensinamento que você recebeu, né? Ametódico, ele não tem um método, né? Ele acontece. Subjetivo, ele não é objetivo, vai depender muito de algo íntimo seu, vai depender muito de uma opinião sua que veio através de um ensinamento, de uma tradição, enfim, e vai ser espontâneo, né? Às vezes, eu acho que é assim, às vezes não é assim, às vezes não tem nada a ver com o que você tá achando, mas a princípio você não tinha outro recurso ali para pesquisar, eu acho que é assim, então por enquanto vou continuar achando que é assim, quem sabe futuramente eu pesquiso e descubra que não era assim, tá? O filosófico. A filosofia é um modo de pensar que acompanha o ser humano na tarefa de compreender o mundo e agir sobre ele. A filosofia é uma ciência super antiga. Através da filosofia foi feito várias descobertas que hoje são importantíssimas para a ciência, né? Antes da ciência surgir, essa filosofia já existia e muitos filósofos, né, contribuíram e contribuem muito para estudos atuais da ciência. Então, nós vemos aí os filósofos como os antigos cientistas porque eles foram os primeiros a questionarem questões que não eram muito racionais, né? As pessoas antes, elas só tinham um senso comum, tinham um conhecimento religioso também, e a filosofia, ela começou a questionar coisas. Então, seria como se a filosofia fosse a antiga ciência, mas até hoje ela existe e é importantíssima. Nós devemos considerar vários filósofos aí que contribuíram muito para os conhecimentos científicos que nós temos hoje, tá? E até os filósofos atuais, eles nos fazem refletir sobre várias coisas importantíssimas, né? Nós temos o Mário Sérgio Cortella, que ele é bem conhecido, tem vários vídeos dele aí pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e ele sempre nos faz refletir sobre coisas muito importantes, tá? A filosofia, ela já não é como o senso comum, ela sempre tinha um fundamento base, ela ia considerar relações conceituais, né? Coisas assim que era uma questão de observação, coisas que já estão acontecendo, né, constantemente, está tendo um progresso de um acontecimento ali, então ela começa a relacionar aquilo, como que aquilo vai ser no futuro. Não dá para ser provado, não é como alguma ciência que você pode testar, mas através de reflexões, através de pensamentos, você começa a imaginar que faz sentido, que pode ser. Um exemplo, nós vemos que as máquinas, né, elas vão sempre se aprimorando, vão surgindo mais novos modelos. As máquinas no geral, desde a Revolução Industrial, né, que as coisas deixaram de ser totalmente manual ali e tal, vai surgindo novas máquinas para tudo e elas sempre vão se aprimorando e sempre vai diminuindo a quantidade de pessoas que eram precisas para fazer um determinado trabalho, porque uma máquina e alguém comandando essa máquina já vai conseguir fazer aquela mesma quantidade que antes era preciso de muitas pessoas, né? Baseado nisso, que é uma observação, né, através da experiência, as pessoas vão observando e tal, a gente pode chegar à conclusão de que talvez lá no futuro a mão de obra humana ela seja totalmente substituída por máquinas. É um pensamento, é um conhecimento filosófico, né? Através do que nós vemos hoje, né, nós podemos pensar que lá na frente pode ser totalmente substituído, tá? E assim ela vai fazendo você pensar sobre coisas bem reais. A hora de escolher um candidato. Por que é bom ter um conhecimento filosófico, né? O que a gente tem que ver? Quais são as necessidades do local ali que eu vou escolher? É um presidente para o país? É um prefeito para a minha cidade? Quais são as necessidades? Ele é um prefeito para a minha cidade? Quais são as necessidades principais que a minha cidade tem? Aí, quais são as propostas que esse candidato tem para essas necessidades? E essas propostas, elas parecem que podem ser cumpridas ou elas parecem surreais? Tipo assim, ele só vai falando, não, vou fazer isso, vou implantar um hospital aqui, vou trazer mais professores para a escola ali, vou contratar mais médicos, mas como? Com que dinheiro? Ele tem uma forma, um plano, que ele sabe como que ele vai traçar, como que ele vai conseguir, como que ele vai conquistar essas coisas, ele tem uma parceria com algum outro político.
Aí, assim, você tem que analisar tudo isso, você tem que questionar tudo isso, e a filosofia nos ensina a questionar muito para que você faça uma boa escolha. Só que daí você precisa contar que a maioria das pessoas também façam o mesmo que você fez, porque é o coletivo, né? A maioria que vai mudar. E hoje no Brasil nós sofremos muito com os nossos políticos de todas as esferas, nós sabemos muito bem disso. E não é de hoje, faz muito tempo, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento filosófico, infelizmente, tá? Outras coisas, assim, naturais da vida, em que a gente não consegue encarar bem, e com conhecimento filosófico, talvez a gente consiga pensar mais sobre isso. Ah, como que eu vou encarar a morte de uma pessoa próxima, né? É algo muito triste, que ninguém nem sabe falar como, mas a filosofia te traz vários questionamentos para você pensar, né? Que é algo natural, que toda pessoa vai passar por isso, que você não sabe quando, né? Então ela vai te trazer vários argumentos, vários pensamentos que vai te melhorar até enquanto você está vivo, porque vai te mostrar que isso também vai acontecer com você não sabe quanto, então quanto melhor você conseguir, né, viver, melhor para você, porque depois que morreu, acabou, né? A gente não sabe, né, de acordo com o conhecimento religioso, a gente não sabe o que vai ser da gente depois da morte, né? A gente só sabe aqui, a gente só sabe que acabou, né? Para as pessoas que ficam, vai ficar só as suas lembranças, então que elas sejam boas, né? Mas a filosofia vai trazer vários questionamentos para você começar a refletir sobre isso e aceitar e lidar melhor com isso, porque é algo natural, algo que vai acontecer com todo mundo, e mesmo assim a gente não consegue aceitar, a gente não consegue se conformar tão fácil assim, né? É complicado. Aí nós vamos ter o conhecimento religioso. O conhecimento religioso, ele vai precisar que tenha fé, né? Porque, assim, vai ter várias coisas ali que você não está vendo, né? Vai ter várias coisas ali que você sabe que aconteceu porque está escrito, né? Por exemplo, o cristianismo, ele possui a Bíblia, né? Como referência. Os muçulmanos, né? Eles já vão possuir o Alcorão como referência. E assim, né? Todas as religiões vão possuir algum instrumento de referência ali que vão trazer histórias dos povos antigos que fundamentaram aquela religião. Então, para você acreditar em tudo aquilo, para você acreditar na existência, né, de alguém que observa a sua vida, de alguém que protege a sua vida, né, de alguém para quem você vai agradecer as coisas boas, vai fazer pedidos, né, para quem você vai pedir perdão pelas coisas ruins que você fez, é um Deus, né, porque cada religião vai trazer aí uma forma diferente de Deus. Você precisa ter fé, né, você precisa acreditar, não existe porque eu tenho fé e eu sei que existe, mas não que tem uma forma de provar que existe, também não tem uma forma de provar que não existe. Então, nesse quesito, a ciência nem mexe. Quando as pessoas ficam discutindo ciência e religião, outras questões, porque muitas vezes as pessoas querem misturar, né? Ah, não pode ensinar tal coisa na escola porque tal religião, né, infringe tal coisa, a fé de tal pessoa. Não é assim, na escola se ensina a ciência, né? A religião você vai aprender de acordo com os costumes da sua família, ou às vezes a pessoa até adquire ou troca de religião já na vida adulta, e a partir dali você vai aprender esses costumes, vai participar, né, das celebrações, dos cultos, dos rituais que existem dentro daquela religião por conta própria, mas fora daquele ambiente escolar. Então, quando existem discussões religião, ciência, geralmente é porque estão querendo misturar uma coisa com a outra de um jeito que não faz sentido. Mas não que a ciência está tentando contestar a existência ou não de um Deus. Não existe isso. Até porque não tem como, né? A religião, ela precisa de fé. A ciência não. A ciência precisa provar para a pessoa acreditar que aquilo ali é real. E mesmo assim, muitos não acreditam porque tem muito negacionismo da ciência ainda, tá? Valorativo e inspiracional. Tem aquela questão, né, das valorizações, das questões morais, das valorizações das atitudes boas, das boas ações. É a questão da inspiração também, né? Você vai ter exemplos, vários exemplos na Bíblia e vários exemplos bíblicos para você se inspirar, né? Para você ajudar mais as pessoas. Então, assim, traz vários ensinamentos bacanas, traz várias coisas boas. A gente só não pode tentar misturar esses tipos de conhecimentos porque os dois podem caminhar juntos perfeitamente, tá? O conhecimento científico, que é o que a gente aprende na escola, ele segue um método, né? Ele é metódico. Inclusive a metodologia, né, investigativa, o método que se usa, né, para descobrir algo. Primeiro você vê algo, questiona sobre aquilo, aí você começa a observar, aí você levanta hipóteses do que você acha que é a resposta da pergunta que você fez,
aí você testa, você cria uma metodologia, cria um método para testar, para ver se realmente aquela resposta que você acha que é da pergunta é real. Se for real, você valida, né, aquele conhecimento científico ali que partiu de uma pergunta, né? Se não for real, através do teste você viu que não era aquilo que você tinha pensado, você vai voltar e vai reformular novas hipóteses e fazer novos testes até você conseguir descobrir, né, a resposta real daquela pergunta que você fez lá no início. Então, segue um método. Ele é falível, ele pode falhar. Muitas vezes, o método diz que é isso mesmo, tá validado, beleza. Aí outra pessoa já vai tentar de um jeito diferente, vai usar uma abordagem nova, uma metodologia diferente e já prova que não era bem assim, tá? E ele é sistemático, né? Ele tem todos os padrões a se seguir. Por exemplo, se é um teste em laboratório, vai ter todos os parâmetros que você tem que seguir, desde a forma que você higieniza ali os materiais que você vai usar, tudo isso vai influenciar nos resultados da sua pesquisa. Então, tem que ser imparcial, né? Tem que ser neutro, né? As coisas, se você vai usar ali objetos para fazer aquele teste, né? Você tem que, tipo, deixar aqueles objetos livres de qualquer outra coisa que possa interferir no seu resultado. Então, tem que ter todo um padrãozinho ali, sistêmico e metódico para acontecer. E mesmo assim, tem coisas que, depois de provadas, né, depois de muito tempo as pessoas seguindo aquela teoria, vem outra pessoa e refuta, né, aquelas ideias que estavam já sendo aceitas, que eram consideradas plausíveis, são refutadas porque outra pessoa fez através de um outro método e mostrou que não era verdade. Por exemplo, as teorias de origem da vida. A primeira delas foi a biogênese. As pessoas os pesquisadores achavam que a vida vinha a partir de matéria morta. Tipo, o sapo ele brota do pântano. Para eu criar um rato, é só eu colocar uma roupa velha aqui, uns trigos aqui, num lugar escuro e vai brotar rato daqui. Vai surgir rato desse pano velho aqui com trigo. E hoje a gente sabe que não é assim. E naquela época alguém desvendou que não era assim através de outros testes, né? Porque viu que, na verdade, o que atraía aqueles animais era aquelas condições, né? Mas através de testes, aí veio o Red, mostrou lá com os pedacinhos de carne, né? Colocou os pedacinhos de carne e daí naqueles pedacinhos de carne surgindo larvas. Mas por quê? Vinham moscas, né? Colocavam seus ovos ali, depois de algum tempo aqueles ovos eclodiam e saíam as larvas, né? Mas até descobrirem que era isso, levou um tempo e foi preciso fazer testes, né? E mais testes e um pesquisador refutando o outro pra gente ver que não é assim que a vida surge, que a vida só surge a partir de outra vida. Aí vem outra questão em cima dessa. E como que surgiu a primeira vida, então? Né? Aí as novas teorias já foram pensando nisso. E assim por diante, né? E assim nós seguimos até hoje sem nenhuma teoria para a origem da vida, a origem da primeira vida. A gente não tem nenhuma teoria para dizer, essa é a mais aceita, essa é a plausível, não. Nós temos duas aí, a evolução química e a panspermia cósmica, que elas são, né, consideradas assim, todas têm prós e têm contras, são consideradas assim, bem justificadas, né? Testadas de diferentes formas, mas nenhuma a gente pode comprovar. Não foi totalmente assim, não existe, tá? E prosseguindo. Os estereótipos. Muitas vezes a falta de conhecimento, ela traz estereótipos. Aí eu trouxe alguns questionamentos aqui para vocês refletirem, pra gente finalizar. E também vai ter uma atividade sobre isso, então só para vocês começarem a pensar aí já, tá? Então, muitas vezes, a falta de conhecimento, ela vai levar a que você crie estereótipos. Se fulano tá vestido assim é porque ele é isso. Se fulano é dessa cor é porque ele vai fazer isso. Se ele disse isso é porque ele vota em fulano. E daí começam essas discussões assim, e aquela criação de vários estereótipos, e que é uma pura ignorância, e às vezes aquela forma que a pessoa é, a forma que a pessoa se veste, ela nada tem a ver com a forma que você acha que ela pensa, com a forma que você acha que ela age, com a profissão que você acha que ela tem, porque só um estereótipo é um fruto da sua imaginação, é uma opinião sem embasamento que você criou a partir de uma imagem que você viu, né? Então vamos observar essas imagens aqui. Quem que vai aparentar ser o homem bom? Só pensem. De quem você teria medo de sofrer um assalto? O tempo passou mesmo? Né? Nessa imagem aqui, ó, essa aqui tá meio menorzinha, mas ali nós temos uma imagem, né, do tempo do período da escravatura, da escravidão, e aqui nós temos uma imagem atual. Macumbra ou práticas religiosas?
Como que a gente encara, como que a gente fala? A gente fala de forma pejorativa, a gente fala se benzendo com medo, né? Então, vamos refletir sobre esses estereótipos aí, tá? Porque a gente tem que compreender que os saberes são apenas uma visão de mundo, são apenas uma forma de ver, uma forma de perceber, uma forma de conhecimento que pode ser diferente da que a gente adquiriu, diferente do que a gente tem, tá? E através desse respeito, dessa maior tolerância, né, nós vamos promover mais harmonia e vamos adquirir mais e mais conhecimento sobre as diferentes culturas, as diferentes formas de pensar, e isso só pode acarretar coisas boas, jamais coisas ruins, né? Uma frase aqui do Tyson pra gente finalizar a aula é aquele da série Cosmos, muito legal. Ele é muito bom, é um astrofísico. Não há problema em não saber todas as respostas. É melhor admitir nossa ignorância do que acreditar em respostas que podem estar erradas. Fingir que sabe tudo fecha a porta para a descoberta do que realmente estava lá. Então, para a aula de hoje é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E qualquer dúvida, me chama no e-mail ou no WhatsApp. Até mais!